Olá, pessoal, bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu quero agradecer a você que está conosco, quero você que está estudando para o concurso de auditor fiscal do trabalho. Eu sou o professor Flávio Nunes e nessa nossa videoaula nós vamos abordar um conteúdo que é extremamente relevante para o concurso de auditor fiscal do trabalho, a disciplina de segurança e saúde no trabalho. A nossa ideia é trazer para vocês aqui um pouco, né, de forma profunda, mas um pouco, daquilo que, né, historicamente, a gente tem percebido que é mais relevante para o concurso de auditor fiscal do trabalho. Tá bom? Então, nos acompanhe e vamos iniciar, então, aqui a nossa apresentação. Eu sou auditor fiscal do trabalho, para aquelas pessoas que ainda não tiveram, que a gente não teve contato, eu sou auditor fiscal do trabalho, minha formação é em engenharia civil, tenho engenharia de segurança do trabalho também. Muito bem, então, vamos lá. Pessoal, veja só, quando alguém resolve abrir um negócio, né, contratar alguém, abrir um negócio, uma empresa, uma indústria, normalmente surgem nesses ambientes de trabalho riscos ocupacionais. E a própria Constituição Federal, lá no artigo 7º, ela estabelece uma série de direitos do trabalhador. Né? São os chamados direitos sociais, estão lá no artigo 7º. Por exemplo, direito a férias, direito a fundo de garantia, direito a jornada de trabalho extraordinária, o valor superior à jornada normal, enfim, traz lá uma série de direitos do trabalhador. E entre esses direitos está o inciso 22, que diz que é um direito do trabalhador trabalhar num ambiente de trabalho livre dos riscos, ou com os riscos inerentes ao trabalho devidamente gerenciados, controlados. Por quê, Flávio? Por uma razão muito simples. Imagina que eu resolvi abrir uma empresa, né? Porque um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, está lá no artigo 1º da Constituição Federal, é a livre iniciativa. Então, eu vou abrir um negócio porque a Constituição Federal me permite empreender. Ocorre que eu não posso, a despeito de ter liberdade para empreender, contratar pessoas para trabalhar para mim, e aí coloca essas pessoas num ambiente de trabalho agressivo, num ambiente de trabalho onde expõe essas pessoas a um risco grave e iminente. Eu posso colocar, essas pessoas poderão adoecer no meu ambiente de trabalho, ou mesmo morrer por um acidente no meu ambiente de trabalho, e eu simplesmente substituo essas pessoas por outras pessoas. Ou seja, eu, a despeito de abrir um negócio para ganhar dinheiro, e não tem nada de errado nisso, porque quando a gente abre um negócio, a gente não abre empresa para dar emprego para ninguém, a gente abre com um único propósito, ganhar dinheiro. Essa é a lógica. E se eu abrir um negócio, eu vou abrir com essa lógica também. Eu vou buscar pessoas no estoque disponível de mão de obra para uma única razão, não é para que elas contribuam para que eu ganhe dinheiro. Isso é algo normal, sem nenhum tipo de ideologia, eu digo isso aqui, e faria a mesma coisa se fosse abrir um negócio, abriria com um único propósito, remunerar o meu capital investido nela. Ocorre que eu não posso, a despeito disso, trazer as pessoas para trabalhar para mim, não cuidar dos riscos que essas pessoas estão expostas, adoecer essas pessoas e simplesmente substituir essas pessoas. E aí eu começo a substituir essas pessoas e devolver essas pessoas doentes ou acidentadas para que a sociedade possa cuidar por meio da Previdência Social. E essa lógica, então, o Congresso Nacional virou em 1988 e disse, não, essa lógica nós não podemos permitir. Então, você é livre para empreender, mas você tem que observar também os demais fundamentos da República, que são os valores sociais do trabalho e mesmo a dignidade da pessoa humana. Então, você pode abrir, normal, agora você tem que gerenciar os riscos na atividade. Combinado? Combinado. Isso está no artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal. Olha, e aí quando ele diz reduzir os riscos inerentes ao trabalho, quais são esses riscos? Veja aqui, por exemplo, essa imagem de 2 trabalhadores trabalhando numa fundição, onde eles estão ali lidando com o ferro fundido a 1.000 graus, a 800 graus, e é lógico que esses trabalhadores estão expostos a uma condição de risco bastante significativa. Tanto o risco de acidente, ou eles podem se queimar com aquele ferro quente ali, com aquele ferro líquido ali, mas eles estão expostos também a outros riscos, como um calor excessivo que pode adoecer esses trabalhadores. Então, esse calor excessivo, essa condição de risco de acidente, né? Essa condição tem de ser melhor. A empresa tem que melhorar esta condição de trabalho para que esses trabalhadores não adoeçam, e aí eu substituo eles 2 por outros 2, e essa lógica se repita para sempre. Não dá para ser assim, ok? Então, como é
como é que se faz o gerenciamento desses riscos para que o empregador possa atender esta disposição constitucional presente no inciso 22. Olha, aliás, antes disso, quais são os riscos, Flávio? Quais são os riscos que normalmente podem originar-se no ambiente de trabalho? São o que as normas chamam de riscos ambientais, riscos que podem originar no ambiente de trabalho em função da exposição do trabalhador, por exemplo, a um ruído, que chama de agente físico, agente químico, agente biológico. Por exemplo, quem trabalha numa metalúrgica está exposto, por exemplo, ao ruído. Ruído é um agente físico que pode adoecer o trabalhador. Quem trabalha numa indústria química está exposto a agentes químicos que podem adoecer esse trabalhador. Quem trabalha, por exemplo, num hospital está exposto a agentes biológicos como vírus, bactérias, fungos, enfim. E aí o que a norma está dizendo, o que a Constituição Federal está dizendo, nós acabamos de ver, é que estas organizações têm a obrigação de gerenciar esses riscos para que esses trabalhadores não adoeçam em virtude da exposição a esses riscos. Agora, Flávio, são apenas estes os riscos ocupacionais? Não, há outros. As normas, elas não dizem quais são as espécies de riscos ocupacionais, mas os mais comumente, né, vamos dizer, presentes nos ambientes de trabalho, são esses que eu estou apresentando para vocês aqui. Uma espécie de risco ocupacional são os riscos ambientais. Outras espécies de riscos ocupacionais são os riscos de acidentes, ou riscos mecânicos, né? Por exemplo, choque elétrico é um risco de acidente. Alguém pode se acidentar tomando um choque elétrico e morrer. Ele não vai adoecer, ele vai morrer. Choque elétrico, soterramento, corte, esmagamento, queimadura, queda de altura, são espécies de uma das espécies de riscos ocupacionais. Ok? Ah, Flávio, tem outros riscos? Tem. Que alguns chamam de riscos ergonômicos ou riscos relacionados a fatores ergonômicos, como, por exemplo, um mobiliário inadequado. Aquele posto de trabalho daqueles 2 trabalhadores que eu acabei de mostrar para vocês é um posto de trabalho que apresenta risco de acidente, risco ambiental, por exemplo, calor, que é um agente físico, e o risco ergonômico, porque ali existe uma sobrecarga térmica e existe também uma sobrecarga física na atividade daqueles 2 trabalhadores. Então, o posto de trabalho é inadequado, tem uma sobrecarga de trabalho, ou às vezes o trabalho é monótono, ou é muito repetitivo. Eu, por exemplo, fiscalizei um frigorífico e, para mim, a pior atividade que o ser humano pode desempenhar é a atividade que ele desempenha num dos setores do frigorífico, e neste caso, eu estou trazendo como exemplo, é um frigorífico de abate de frango, quando os trabalhadores trabalham na entrada do frango antes do abate, que eles chamam de setor de pendura de frango. É um setor escuro, mal cheiroso, os frangos gritando, fazendo barulho, quase sabe que vai morrer. É uma desgraça, é a visão do inferno aquilo lá. Então, é um posto de trabalho com repetitividade. Imagina o cara pendurando frango o dia inteiro pendurando frango, pendurando 180 mil frangos em um dia. É um caos aquilo lá. Ora, o que a Constituição Federal está dizendo? Tem, meu amigo, que melhorar essas condições de trabalho, senão você só vai adoecer essas pessoas e substituí-las por outras, mandando estas doentes para que a sociedade possa cuidar por meio da Previdência Social. Isso é um equívoco e nós precisamos romper essa lógica. Agora, Flávio, a Constituição Federal não detalha, só diz redução dos riscos. Onde está o detalhamento? Veja só, a Constituição Federal, no artigo 7º, eu já citei, e ela recepcionou, porque ela é de 88, ela recepcionou a Lei 6.514, que é de 1977, que alterou o capítulo 5 da CLT e trouxe uma série de obrigações para as empresas em relação à segurança e saúde no trabalho. Por exemplo, o artigo 184 da CLT determina que as máquinas que os trabalhadores trabalham devem ter proteção. A CLT também determina, num desses artigos ali, desse capítulo 5, que vai do 154 ao 201, diz que atividades insalubres, está lá no artigo 189, atividades insalubres são aquelas que, por sua natureza, método de trabalho e tal, implicam o trabalhador acima dos limites de tolerância. Ora, mas, Flávio, a CLT não detalha. Onde é que está esse detalhamento? Como é que faz a proteção da máquina? Como é que faz os exames médicos que a CLT diz lá no artigo 67, 68, por aí? Como é que faz esses exames médicos? Como é que faz a proteção da máquina? Como é que eu constituo essa comissão interna que está no artigo 63? Como é que faz, Flávio? Muito simples. O detalhamento está nas normas regulamentadoras. E o nosso foco, o foco da segurança e saúde no trabalho, é essa legislação que está aí. Mas é lógico, de uma forma muito especial, as normas regulamentadoras.
Agora, Flávio, eu vou estudar somente as normas regulamentadoras? Sim, você vai estudar as normas regulamentadoras, mas é importante que você conheça os artigos 154 ao artigo 201 da CLT, porque o examinador muitas vezes pega o texto literal da CLT, de um desses artigos, repito, do capítulo 5, e coloca na prova. Portanto, você vai ler o capítulo 5 da CLT e você vai guardar esse inciso 22 da Constituição Federal e as normas você vai compreender, como eu vou explicar para vocês aqui. Então, esse é o nosso arcabouço, digamos assim, constitucional, legal, regulamentar, que fundamenta a disciplina de segurança e saúde no trabalho e estabelece as obrigações para as organizações que empregam trabalhadores gerenciar os riscos ocupacionais no local de trabalho, para que os seus trabalhadores, que estão ali não para fazer, não por um favor, né, mas por uma lógica, né, não adoeçam, né, e possam permanecer naquele ambiente de trabalho são e saudável por muitos anos, ou possa ser devolvido para o estoque disponível de mão de obra com saúde para se empregar em outro lugar. Aí, as normas regulamentadoras, quantas são, como é que elas são? Veja só. As normas regulamentadoras, elas surgiram, como regra, em 1978. Porque esta lei 6.514, lá de 1977, que alterou o capítulo 5 da CLT, trouxe uma série de obrigações para os empregadores em relação à segurança e saúde. Não é isso? Muito bem. Só que há artigos deste capítulo que diz que o Ministério do Trabalho regulamentará. Isso eu estou em 1977, e diz: o Ministério do Trabalho regulamentará as questões de segurança. Então, em 1978, o Ministério do Trabalho veio e regulamentou, publicando 28 normas regulamentadoras, da 1 a 28. Mas agora nós temos 38 normas? Sim, porque o mundo do trabalho é dinâmico. Aquelas normas publicadas em 1978, em junho, foram profundamente modificadas e outras surgiram. Hoje nós temos 38 normas regulamentadoras. Agora, Flávio, precisa estudar todas elas? A gente vai estudar as principais, né? Até o edital, você vai vamos dizer, se consolidar nesse conhecimento mais, digamos assim, mais que a gente entende mais relevante, e se vier o edital com todas as normas, aí a gente vai complementar o seu estudo ali com aquilo que há de mais relevante nas outras normas regulamentadoras, ok? É possível que venham todas, melhor dizendo. Muito bem, Flávio. Agora, você vai me responder o seguinte. Ô, Flávio, eu aplico essas normas regulamentadoras em todas as organizações, em todas as empresas, em todas as relações de trabalho, e aí eu quero aqui fazer uma observação. Olha, relação de trabalho existem várias. Por exemplo, existe relação do estágio, existe a relação do servidor público com o seu empregador, né? Existe a relação do empregado do Banco do Brasil com o seu empregador, existe a relação de trabalho do empregado com o seu empregador, que é uma indústria. Ou seja, existem diferentes relações de trabalho. A relação que eu tenho, enquanto auditor fiscal do trabalho, com o meu empregador, que é o Ministério do Trabalho, não é uma relação que a gente chama de emprego. Por quê? Porque ela não é regida pela CLT. A minha relação, ou seja, as minhas obrigações, os meus direitos, não estão na CLT. Estão numa lei específica. No meu caso, Lei 8.112, que é o regimento, que é enfim, é o único lá, o regulamento único lá dos servidores públicos da União. Então, eu não sou seletista. Agora, por exemplo, quem trabalha no Banco do Brasil, a relação dele com o empregador Banco do Brasil é uma relação regida pela CLT. Não é uma lei como a minha. Não é uma lei como a do servidor público lá do município, lá do Estado. É uma lei, não é, que, no caso do empregado do Banco do Brasil, ele não é servidor público como eu sou. Ele é empregado do Banco do Brasil, como é empregado o João da loja Renner, por exemplo. Como é o José da loja Americana ou da Volkswagen, né? O do Banco do Brasil é mais ou menos essa lógica. Ele é empregado, como empregado é o empregado da Volkswagen, por exemplo. Então, onde eu aplico as normas regulamentadoras? Aqui a gente vai na NR1 e verifica que as normas regulamentadoras se aplicam aos empregadores e empregados, urbanos e rurais. Ou seja, ela não é aplicável ao servidor público. Ela não é aplicável, por exemplo, ao estagiário. Ela não é aplicável ao servidor público lá do município de Vitória da Conquista, na Bahia, a não ser
que esta lei, que rege a relação da Prefeitura de Vitória da Conquista com os seus servidores, estabeleça a obrigação. Olha, deve ser observadas as normas regulamentadoras. Mas aí é uma situação atípica e específica lá daquela lei. Qual é a regra, Flávio? As normas regulamentadoras são aplicáveis, esta é a regra, e é o que normalmente ele quer lá na prova, que você saiba disso. As normas regulamentadoras se aplicam para as empresas privadas, em empresas públicas e, eventualmente, órgãos públicos que possuam empregados regidos pela CLT. E aí você diz, mas órgão público com empregado regido pela CLT, na medida em que eles contratam empresas privadas para prestar serviço em seus estabelecimentos, como, por exemplo, serviços de limpeza, serviços de manutenção. Então, no caso, se houver empregados nos órgãos públicos, a estes empregados, mas não ao promotor, ao auditor, ao servidor público, enfim, não aplica as normas regulamentadoras, ok? Muito bem. Então, lá no Ministério do Trabalho, a gente não tem CIPA, né? Por quê? Porque não é aplicável a norma específica de CIPA a esta relação de trabalho, que é regida por uma lei específica e não pela CLT. Então, isso aqui, estou fazendo essa apresentação inicial, porque isso aqui é extremamente importante para a gente saber onde é que eu aplico as normas regulamentadoras. Eu aplico as normas regulamentadoras nas relações de emprego, né, entre empresas privadas e os seus empregados, empresas públicas e os seus empregados, e no caso de empresas que prestam serviço dentro de órgãos públicos. Muito bem, seguimos aqui. Agora, Flávio, tem um outro detalhe que eu preciso trazer para vocês aqui logo nesse princípio, que é a classificação das empresas para efeito de aplicação das normas. Como se aplicam, como se classificam as organizações empresárias, digamos assim, para efeito de aplicação das normas regulamentadoras? Dessa forma. Elas se aplicam, as normas separam essas empresas ou essas organizações, estabelecendo a elas um grau de risco. Risco de quê? O risco desse trabalhador, do seu ambiente de trabalho, provocar dano à saúde do trabalhador. Então, é grau de risco 1, grau de risco 2, 3 e 4. Quanto maior o grau de risco, vamos imaginar que uma empresa de grau de risco 1 não tenha controle nenhum sobre os riscos e que uma empresa de grau de risco também não tenha controle nenhum sobre os riscos, a probabilidade de um trabalhador que trabalha numa organização de grau de risco 4 adoecer ou sofrer um acidente é muito maior. Vou dar um exemplo. Empresa de grau de risco 1, por exemplo, um escritório de engenharia, ou um escritório de contabilidade, ou mesmo a administração, enfim, uma imobiliária, grau de risco 1. Não tem praticamente risco para o trabalhador trabalhar lá. Não tem ruído, não tem vírus, não tem agente químico, não tem risco de acidente, praticamente não tem risco ergonômico ou risco relacionado a fatores ergonômicos, diferente de uma empresa classificada no grau de risco 4, que tem risco, por exemplo, uma indústria química, ou mesmo aquela fundição que a gente mostrou ali, naquela imagem. Ali tem risco de acidente, ali tem risco ambiental, de exposição a calor, ali tem risco ergonômico, ali é um caos absoluto. Aquela empresa é grau de risco 4. Então, esta classificação é importante, porque em alguns dispositivos das normas, a norma dispensa empresas de grau de risco 1 e 2, por exemplo, se ela atender esse requisito, de não elaborar o programa de gerenciamento de riscos, ok? Então, essa classificação é importante. Por exemplo, empresas de risco 1 e 2, que não tenham riscos ambientais nem riscos ergonômicos, e informar isso ao Ministério do Trabalho, está dispensada de elaborar o programa da NR7. Por quê? Porque praticamente não tem risco nessas empresas de grau de risco 1 e 2. Então, detalhe, elas precisam ser microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, as normas dão às empresas de grau de risco 1 e 2, microempresas e empresas de pequeno porte, que é a maior parte das empresas no Brasil, um tratamento diferenciado. Agora, você não vai ver isso para empresas de grau de risco 3 e 4. Por quê, Flávio? Porque o risco de alguém adoecer e sofrer um acidente nessas empresas de grau de 3 e 4 é muito maior do que nas empresas de grau de risco 1 e 2. Considerando que nenhuma delas adotou medida de proteção, ok? Porque se a grau de risco 3 e 4 adotou as medidas de proteção, aí não, aí o risco estará controlado. Vamos seguir aqui e nós vamos entrar agora na norma regulamentadora de número 1. O que é que diz a norma regulamentadora de número 1? A norma regulamentadora de número 1, o que é que ela traz? Eu até tenho aqui um sumário dessa norma. Essa norma estabelece qual é o campo de aplicação das normas, que eu já falei. Ela diz quais são as obrigações do Ministério do Trabalho, ela diz quais são as obrigações dos empregadores, quais são as obrigações dos trabalhadores em relação à segurança no trabalho. Então, basicamente, pessoal, a NR1 só diz isso. Quais são as obrigações do Ministério do Trabalho? Por exemplo,
promover a Campanha Nacional de Prevenção da SDL, promover o Programa de Alimentação do Trabalhador, fazer isso, fazer aquilo. É isso que está ali na NR1. Aí diz quais são as obrigações das organizações ou dos empregadores. É fazer isso, isso e aquilo. Quais são as obrigações dos trabalhadores? Fazer isso, isso e aquilo. Basicamente, a NR1 é isso. E mais o que nós vamos falar agora, que é o item 1.5, que é o item extremamente importante. O do item 1 ao item 1.4 é mais ou menos o que eu já acabei de falar. Agora, o item 1.5, aliás, ainda em relação ao item 1.4, tem um dispositivo que costuma cair em prova, pessoal, que é o que está lá no item 1.4.1, que ele pergunta assim, em relação à segurança e saúde do trabalho, quais as obrigações do empregador? Aqui, empregador, às vezes as normas chamam, antigamente as normas chamavam de empregador ou empresas. Agora ela não chama mais de empresas, porque não são apenas empresas que têm empregado. Há, por exemplo, microempreendedor individual pode ter um empregado, sindicato pode ter empregado e não é empresa, cooperativa não é empresa e pode ter empregado. Portanto, a norma está chamando agora de organização. Então, às vezes eu vou falar organização, às vezes eu vou falar empresa, mas eu estou me referindo àquele empregador que tenha relação de emprego com os seus trabalhadores. Beleza? Muito bem. Então, Flávio, o que cabe ao empregador em relação à segurança e saúde? Veja o que está no item 141, a linha A. Cabe cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares que estão nas normas da 1 a 38. Da 1 a 38. O que mais, Flávio, que cabe? Cabe informar aos trabalhadores os riscos que existem naquele local de trabalho e as medidas que ele adotou para que aquele trabalhador não adoeça. Cabe informar isso aos trabalhadores. Olha, fulano, você vai trabalhar aqui na minha empresa? Eu vou, muito bem. Então, os riscos que você estará exposto são esses. As medidas que nós vamos adotar são essas. Olha, e para isso eu preciso submeter você a exames médicos e os resultados desses exames eu preciso passar para você. E mais, se eventualmente eu fizer alguma avaliação aqui do ambiente de trabalho, eu preciso mostrar para você o resultado dessa avaliação. Por exemplo, tem um ruído elevado aqui na minha empresa, onde você vai trabalhar. Eu vou medir esse ruído e o resultado dessa avaliação eu vou mostrar para você. Eu vou informar a você. É isso que está dizendo este item. Ok? Mas o que eu quero chamar a atenção para você é de uma outra obrigação do empregador que não está neste slide e está neste slide que está aparecendo aí. E você precisa saber desta obrigação do empregador, porque ela não vai cair na sua prova, não, pessoal. Ela vai despencar na sua prova, tanto na prova objetiva quanto na prova subjetiva, e, portanto, eu convido você a entender esta linha G do item 141 de qualquer maneira. Se você não puder estudar mais nada de segurança e saúde do trabalho, estude a linha G do item 141. Veja o que diz. Está lá no caput. É a obrigação do empregador. O que é a obrigação do empregador? Em relação à segurança e saúde do trabalho. Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Portanto, aqui nasce a hierarquia das medidas de proteção do trabalhador. Repito, aqui nasce a hierarquia das medidas de proteção do trabalhador. Então, por exemplo, você chega e entra numa obra, tem uma tábua com pregos voltados para cima. O que diz a norma? O que diz a norma para o empregador? Você vai implementar medidas de prevenção para os seus trabalhadores não morrerem e não adoecerem. Como é que eu faço esta medida? Neste caso, da tábua com pregos, eu dou um sapato de segurança? Não, você não vai dar sapato de segurança no primeiro momento. O que é que você tem que fazer no primeiro momento? Retirar essa tábua com esses pregos lá do seu ambiente de trabalho. É isso que a norma está dizendo. Primeiro, você vai eliminar o fator de risco. O que é o fator de risco? É o perigo. É o perigo. Aquilo é um perigo. Então, tem que retirar da empresa ou do meu estabelecimento aquele perigo. Ou fator de risco. O fator de risco nada mais é do que uma fonte com potencial de causar dano se o trabalhador se aproxima dessa fonte. Aquele ferro fundido que está lá, que estava naquela imagem que nós mostramos no primeiro momento, aquilo é um fator de risco, aquilo é um perigo. Isoladamente, aquilo não tem problema nenhum. Mas na medida em que o trabalhador se aproxima dele, começa a surgir um risco para o trabalhador. Portanto, aquilo é uma fonte com potencial de causar danos à saúde e à integridade física dos trabalhadores, e a norma está dizendo para o empregador: retira esta fonte de dentro do seu estabelecimento. Como esta serra circular de bancada que está aparecendo aí. Imagina uma construção com uma desgraça dessa. Ora, a norma está dizendo, não adianta você dar uma luva para o trabalhador, porque a luva ali vai com luva, a mão vai com luva e tudo. Então, o que é que você tem que fazer? Eliminar essa bancada de dentro do seu canteiro de obras. Tem que tirar essa bancada de dentro do canteiro de obras.
Ocorre que haverá casos, e veja que eu não flexionei o verbo haver no sentido de existir, muito cuidado lá na prova de português. Haverá casos, pessoal, e não haverão casos, hein? Eu não sabia nada de português, estudei português para a prova e aprendi um pouco, e caía na prova, haverão no sentido de existir. Isso está errado. É haverá. Haverá casos em que a empresa não consegue eliminar essa máquina, por exemplo. Ela precisa da máquina, como é que ela vai fazer? Aí vem a segunda medida. Aí a gente vai descendo nesta hierarquia. Neste caso, como a empresa demonstrou que tecnicamente ela precisa de uma serra de bancada no canteiro de obras, o que ela vai fazer? Ela vai minimizar os riscos. De que maneira? Adotando medidas de proteção coletiva. Não é individual, é coletiva. De que maneira, Flávio? Por exemplo, fazendo todas essas medidas de proteção na máquina. A máquina agora está protegida contra o risco de acidente. Ah, Flávio, mas ainda assim pode acontecer, mas minimizou de forma substancial o risco de um trabalhador sofrer um acidente nesta máquina. Ah, Flávio, mas você não resolveu com a adoção dessas medidas de proteção coletiva, não resolveu um outro risco que a gente não vê olhando, mas a gente sabe que tem, que é o ruído, quando opera esta máquina. Como é que faz? Você adotou medida de proteção coletiva, resolveu um dos riscos ocupacionais, mas tem um outro, que é o ruído. Como é que eu faço? Então, aí você vai descendo, ou pode substituir a máquina. Essa imagem é só para dizer que poderia ter sido substituída. Aí você vai descendo na hierarquia. Qual é a outra medida que a norma diz? Olha, empregador, você observou o primeiro, não conseguiu retirar. Observou o segundo, resolveu apenas parte do problema. Vamos descendo na hierarquia das medidas de proteção. Como faço, Flávio? Você, empregador, vai adotar medidas, não é, administrativas ou de organização do trabalho. Por exemplo, fazer um rodízio entre os trabalhadores que operam esta máquina para que o trabalhador não fique exposto, por exemplo, uma jornada de 8 horas de trabalho ao ruído de 90 decibéis. Esse cara vai adoecer. Então, a norma está dizendo, olha, já que você adotou tudo isso, vem descendo aqui a hierarquia muito bem, mas não resolveu todos os problemas, faça o seguinte, adote medidas administrativas ou de organização do trabalho. Por exemplo, um rodízio entre esses trabalhadores. Um trabalhador vai trabalhar 2 horas, depois ele é substituído por outro, esse um vai fazer outra coisa. Isso é medida administrativa ou de organização do trabalho. Ah, Flávio, mas ainda assim, não é? O treinamento, enfim, tudo isso são medidas de organização do trabalho. Mas ainda, Flávio, ainda assim, o risco está ali, o ruído está ali. Aí sim, você vai adotar medida de proteção individual. Então, não tendo jeito, você vai descendo, não é, na hierarquia das medidas de proteção. Né? Você vai descendo na hierarquia das medidas de proteção e a última medida que você oferece para o trabalhador, qual é? A medida de proteção pessoal, o equipamento de proteção individual. Agora, se você perguntar aí no senso comum qual é a medida de proteção que as empresas oferecem para o empregador, ou mesmo qualquer pessoa que você perguntar aí na rua, ele vai dizer, é uma luva, um capacete, é uma máscara. Não. Outro dia um empregador virou para mim e disse, Flávio, essa desgraça do trabalhador está perdendo a audição é porque não usa o EPI. Eu disse, é negativo, ele está perdendo a audição, não é por isso não, ele está perdendo porque tem barulho na sua empresa. Se o senhor tentar eliminar o barulho, o senhor vai ver que ele, mesmo sem usar EPI, não vai perder a audição. Mas esse senhor, ele não é mau, ele é ignorante do ponto de vista de gestão dos riscos. Ele só é ignorante, ele não conhece a hierarquia das medidas de proteção. Não é? Foi igual um portão que bateu na minha cabeça, lá numa calçada no bairro da Pituba, em Salvador. A mulher entrou na garagem, apertou o botão, ela tinha acionado o portão subiu. Quando ela apertou para fechar a garagem, o portão baixou, eu estava passando a calçada com o celular, o portão baixou e bateu na minha cabeça. A mulher virou e disse assim, agora esse povo agora não presta mais atenção onde é que anda, fica só com o celular. Esses jovens, ainda falou que era jovem. Isso, esses jovens agora não prestam mais atenção onde anda. Só fica com esse negócio de celular e não olha para, não vê o que está passando, onde é que está passando. Ela jogou a responsabilidade em cima de mim. Ou seja, eu sou desatento. Mas desatenção é da natureza humana, somos todos desatentos em alguma medida. O meu time ganhou, eu estou eufórico. O meu time perdeu, eu estou triste. A minha filha passou no vestibular, o outro está doente. Você tem inúmeras variáveis que te deixam mais atento ou desatento. Portanto, é da natureza humana a desatenção. O problema ali na Pituba não está em mim, está no projeto do portão. É o projeto do portão que está errado. Tem que mudar o projeto do portão. Ou seja, não adianta dar um capacete para mim e manter aquele portão daquele jeito. O que você tem que fazer? Resolve o problema do portão, muda o projeto do portão, que não precisará oferecer capacete para mim. Esta é a lógica que está colocada no item 1.4.1 da NR1, a linha G, e você precisa saber isso aí de cós salteado para a sua prova. Do contrário, você vai ter dificuldade para compreender as normas regulamentadoras. Mas eu não tenho dúvida que você vai conseguir compreender e aplicar esse conhecimento tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva. Vamos seguir. Agora, nós já estamos com quanto tempo de...
de live. Mais ou menos uns 40. Uns 40 minutos? Ixi, Maria. Bom, pessoal, vamos agora falar desse item, gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o item mais importante das normas regulamentadoras que você vai precisar compreender. É lógico, nós não vamos entrar aqui em detalhes, porque nós queremos dar uma passada em outras normas aqui. Mas vamos verificar o que tem de mais relevante aqui. Então, veja, quais são os riscos ocupacionais que o item 1.5 diz que a empresa tem que gerenciar? Os riscos ocupacionais, riscos com essas espécies, riscos ambientais, aqui, ó, riscos ambientais, riscos de acidentes ou mecânicos e os riscos ergonômicos. A empresa vai ter de gerenciar isso aí. Agora, Flávio, de que forma ela vai ter de gerenciar isso aí? O item 1.5.3 da NR1 diz assim, a organização, empresa, ou seja, aquela organização que está empregando alguém, beleza? Às vezes eu falo organização, às vezes eu falo empresa, leia-se a mesma coisa. A organização deve implementar por estabelecimento o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. Detalhe importante, pessoal, aqui é por estabelecimento, e na prova ele pode querer fazer uma pegadinha aqui, não é? Dizendo que pode ser um único gerenciamento de riscos para todos os estabelecimentos da empresa. Não, não, é por estabelecimento. A Renner tem um estabelecimento num shopping e tem um outro estabelecimento da Renner do outro lado da rua. São dois gerenciamentos de riscos ocupacionais. Combinado? Muito bem, vamos lá. Aí está um exemplo de uma indústria da nossa região aqui, do Mato Grosso do Sul, onde, não é, ela precisa promover o gerenciamento dos riscos ocupacionais, não é, em todo o seu estabelecimento. Ocorre que ela tem estabelecimentos outros aqui no Mato Grosso do Sul e tem também no Paraná. Ora, mas ela vai ter que gerenciar em cada estabelecimento os riscos para os trabalhadores que estão ali dentro. Combinado? Agora, veja só o que diz este subitem. O gerenciamento dos riscos deve constituir-se, não é, num programa de gerenciamento de riscos. Ou seja, a empresa, para gerenciar esse risco, ela vai produzir uma série de documentos. Ela vai fazer um levantamento dos riscos. Ora, para gerenciar os riscos, o que a empresa precisa fazer? Tem que ter um profissional que conhece desse negócio. Ele vai lá no ambiente de trabalho, vai fazer um levantamento dos riscos, vai verificar como é aquele trabalho, descrever o trabalho, descrever as medidas que já existem de proteção, de acordo com aquela hierarquia. Ele vai, eventualmente, fazer avaliação quantitativa, quando o agente ambiental permite medir, como é o caso do ruído, né? No caso de agentes biológicos que não pode medir, não existe avaliação quantitativa, isso é importante, repito, vou repetir aqui, é importante que eu estou dizendo, não existe avaliação quantitativa para agentes biológicos, portanto, num hospital, você pode medir o ruído, você pode medir o calor, você não pode medir a quantidade de vírus, a quantidade de bactérias, não é? Não existe avaliação quantitativa para agentes biológicos, para riscos biológicos, nós vamos falar isso um pouco mais à frente. Tá bem? Então, ele vai lá e descreve um ambiente de trabalho. E é lógico que isso tudo vai ser produzido num documento. Esse documento vai fazer parte deste programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, todo esse gerenciamento de riscos, que vamos dizer assim, é um plano muito mais amplo de iniciativa da empresa, né, para cuidar da saúde e da integridade física do trabalhador, uma parte de tudo isso deve estar contemplada, né, neste programa de gerenciamento de riscos, com a sigla mais conhecida por PGR. PGR, beleza? Então, toda empresa vai ter de ter um PGR, combinado? Programa que vai dizer como a empresa vai gerenciar esses riscos ocupacionais no seu estabelecimento. Veja só, um detalhe é o seguinte, ó, esse PGR, ele pode ser para o estabelecimento todo, ou seja, ali naquele estabelecimento que está aparecendo aí no nosso vídeo, a empresa pode fazer um único PGR e alcançar o setor administrativo, o setor de produção, o setor de expedição, o setor de manutenção todo. Ou a norma permite que ele fatie esse PGR, que ele faça o PGR para o setor administrativo, que ele faça o PGR para o setor de manutenção, que ele faça um PGR para o setor de expedição. Ou seja, um único estabelecimento, a regra é ter um PGR. Mas pode ter mais de um? Pode, mas daquele estabelecimento. O que não pode é um PGR alcançar vários estabelecimentos. Está errado, porque nós acabamos de ver que a organização deve promover o gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. O que a norma permite é, num único estabelecimento, eu criar PGRs específicos do setor X, do setor Y, e por aí vai. Muito bem. Agora, como é esse processo desse gerenciamento de riscos, Flávio? A norma diz, primeiro você vai identificar, né, os perigos existentes ali, por exemplo, aquela tábua com prego, ou aquela fonte de calor que eu mostrei. Aí você vai avaliar aquilo lá, né, vai dar para aquilo lá
Se, por exemplo, em uma empresa tem a tábua com prego e aquele calor, e um outro trabalhador tem lá, esse mesmo trabalhador está exposto a ruído e tal, ele vai identificar todos esses perigos. E depois ele vai avaliar cada um deles e vai dar um tamanho para esses perigos todos, tá? Aí ele vai classificar, dizendo, ó, esse é grave, esse não é tão grave, esse é urgente, esse é uma medida radical que a gente precisa tomar de forma urgente. Então, ele vai, identifica, avalia, dá uma classificação para eles. Aí, a partir desse instante, eu conheci o problema que eu tenho. Não é verdade? Eu fui lá e eu já conheço o problema. A questão é, o que eu vou fazer com esse problema agora? Agora, eu vou para outra etapa do programa, que é adotar as medidas de prevenção. E como é que eu vou adotar as medidas de prevenção, Flávio? Para essas condições de risco que eu identifiquei aqui, que eu avaliei, que eu classifiquei, de acordo com a hierarquia que nós acabamos de apresentar, no item 1.4.1, a linha G. Essas medidas serão implementadas desta forma que aí está. Bom, Flávio, e depois que eu fui lá, identifiquei, avaliei, classifiquei, adotei as medidas, o que é que eu faço? Eu vou só monitorar para verificar se os trabalhadores, ou se aquelas medidas que eu adotei são eficazes, se elas estão de fato protegendo o trabalhador. Então, estas são as obrigações do empregador para adequar o ambiente de trabalho. São essas, repito, as obrigações do empregador para adequar o ambiente de trabalho. Ir no local e identificar os riscos. Eu vou avaliar cada um deles. Às vezes dá para medir, depende do agente, às vezes não dá para medir. Né? Medir, que eu digo, é ir lá, colocar um aparelho e medir. Por exemplo, eu não meço risco biológico, eu não meço o risco de acidente, mas eu meço o tamanho de um ruído, eu meço o tamanho da concentração de um agente químico no ambiente de trabalho, a concentração de poeira de sílica, por exemplo. Então, tem coisa que eu consigo medir, tem coisa que eu não consigo medir. E aqueles que eu não consigo medir, a avaliação é somente qualitativa, ou seja, eu vou lá observar as condições de trabalho. Muito bem? Sigamos, pessoal. Quais as medidas que eu vou adotar? E como eu vou adotar essas medidas? Aí, veja só, um detalhe é o seguinte. Volta aqui. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Olha só. Não, aqui, ó. Vamos voltar aqui. Observa comigo ali, na hierarquia das medidas de proteção. O que ele diz? A primeira coisa que a empresa tem que fazer: eliminar os fatores de risco, ou seja, os perigos. Elimina. Só que a empresa vira e diz assim: eu não consigo eliminar. Então, ela vai adotar medida de proteção coletiva, não é isso? Isso. Esta proteção coletiva também tem uma hierarquia. Também tem uma hierarquia. Então, a proteção coletiva é assim, ó, adote uma medida que elimina o risco. Ou seja, você vai eliminar de vez por todas o risco. A fonte de risco está aí, mas você adotou uma medida que ela não provoca risco para ninguém. Mesmo ela estando ali, ela está tão protegida que não vai ter risco para ninguém. Por exemplo, um micro-ondas. O micro-ondas tem um risco para você usar o micro-ondas, mas ele tem uma proteção tão boa, mas tão boa, que você não consegue se acidentar nele. Experimente, bota a mão dentro do micro-ondas. Se a porta estiver aberta, ela não funciona. E se estiver funcionando, se abrir a porta, ele desliga. Essa é a lógica da NR12. Pronto, já falamos aqui sobre a NR12 para você. É só olhar o micro-ondas. A NR12 é o micro-ondas. Ok? Bom, Flávio, se assim, ainda assim eu não conseguir eliminar, você reduz. Se você não conseguir reduzir, você controla. Isso é a hierarquia das medidas de proteção coletiva. Essa é da coletiva. Né? Agora, se ainda assim o risco persistir, ou algum outro risco persistir, medidas administrativas de organização do trabalho e, por fim, a proteção individual, eu estou apenas repetindo um item que é obrigação do empregador, que está no item 1.4, uma disposição que é de obrigação do empregador, que está no item 1.4, eu estou repetindo ela aqui no item 1.5, por quê? Porque é gerenciar os riscos ocupacionais, né? É obrigação do empregador. Vamos seguir? Vamos lá. Muito bem. Agora, olha só que detalhe importante. Lembra que eu falei, olha, o perito, aquele engenheiro, aquela pessoa que o empregador contratou, ela vai no ambiente de trabalho e vai identificar lá o que tem lá naquele local. Se tem, quais são as fontes de risco, né, os perigos, quais as medidas que a empresa já adotou. Ele vai anotar tudo isso, ele vai fazer avaliação quantitativa quando puder, vai fazer lá as anotações, tudo que ele precisa fazer. Tudo isso, a norma chama de inventário de riscos. É o que está ali no item 1.5731. Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos. Então, é isso aqui, ó. Os três primeiros aqui, identificar, avaliar, classificar, todo esse processo vai gerar uma série de documentos. E isso tudo vai estar contido ou consolidado no que a norma chama de inventário de riscos.
Isso pode ser, se fosse no computador, seria uma pastinha com vários arquivos ali dentro, ok? Inventário de risco. Agora, Flávio, e as medidas de prevenção que eu preciso adotar para resolver aqueles problemas que eu identifiquei ali em cima? As medidas de prevenção e a forma como eu vou acompanhar a implementação dessas medidas deverão estar num documento, ou numa pastinha chamada de plano de ação. Isso está no item 1.5.5.2. A organização deve elaborar um plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas. Lógico, se não tem nenhuma, vai ser introduzida. Aprimorada, porque se eu fiz alguma coisa e ainda assim os trabalhadores estão adoecendo, eu vou aprimorar as que foram instaladas em algum momento, ou mantidas, eu fiz a instalação e fiz uma nova avaliação e vi que está tudo em ordem, então eu vou só manter. Então, o que é esse plano de ação? São essas medidas todas que eu projetei, são vários projetos das medidas de prevenção, enfim, tudo que está, a empresa vai adotar, ou a organização vai adotar para segurança e saúde dos trabalhadores. E a norma diz que isso tem que estar definido num cronograma. Lógico, não adianta eu sei o problema, sei a solução. Mas quando é que essa solução vai ser implementada? Em algum momento. E a empresa, então, precisa dizer qual é o momento. Quando a gente vai fiscalizar as organizações, eu peço o PGR, eu sei qual é o problema que tem naquela empresa. Por quê? Porque eu olho o inventário de riscos. E eu sei quais são as soluções. Por quê? Porque eu olho o plano de ação. E eu deveria saber em que momento elas serão implementadas. Por quê? Porque, em tese, tem um cronograma de implementação. E aí eu posso, inclusive, programar as minhas fiscalizações para voltar lá dentro daquele cronograma para verificar se a empresa, de fato, está adotando as medidas que ela mesma disse que iria adotar para preservar a saúde e a integridade física do conjunto de seus trabalhadores. Muito bem, vamos seguindo. Mais ou menos aqui é uma lógica. Pronto, você já está sabendo aqui em R1, quase que tudo que é mais relevante para o concurso público. Agora, lembra que eu falei da classificação das empresas? Tem empresa de grau de risco 1, 2, 3 e 4, tem grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, e a norma dá um tratamento especial para as empresas, para as microempresas e as empresas de pequeno porte, e também ao microempreendedor individual. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando é obrigação para todas as organizações, mas em relação a essas, a norma dá um tratamento diferenciado. Por exemplo, a regra, estão dispensados de elaborar o PGR os microempreendedores individuais. Detalhe, eles não estão dispensados do gerenciamento do risco, porque se o empregado dele for trabalhar em algum lugar que tem risco de cair alguma coisa na cabeça dele, ele tem a obrigação de dar o capacete. Ele tem a obrigação de submeter o seu empregado a um exame médico. Agora, o que não precisa o MEI fazer? É elaborar o programa, o PGR. Ele não está dispensado de gerenciar os riscos. Ele está dispensado de elaborar aquele programa, ou seja, uma certa burocracia. A norma diz, você não precisa. Agora, quem está obrigado a elaborar o PGR? Todo mundo. Todo mundo está obrigado a elaborar o PGR. Todas as empresas, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte. Mas, Flávio, você acabou de dizer que dá um tratamento especial para microempresa e empresa de pequeno porte? Isso, então tem exceção, beleza? Vamos ver quais são as exceções. As exceções são as microempresas e empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que não tenha riscos ambientais no seu ambiente de trabalho, ou seja, que não tem ruído, que não tem calor, que não tem vibração, que não tem pressões anormais, que não tem radiação, que não tem agente químico lá, que não tem benzeno, que não tem tolueno, que não tem agente químico nenhum, que não tem riscos biológicos, ok? E ele precisa informar isso ao Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho já disponibilizou uma ferramenta no site do Ministério do Trabalho que as empresas chegam lá e digam assim, meu CNPJ é esse, eu não tenho risco físico, não tenho risco químico, não tenho risco biológico. Se essas empresas fazem isso, elas estão dispensadas da elaboração do programa de gerenciamento de riscos, ok? Agora, elas precisam ser grau de risco 1 e 2 e ser microempresa e empresa de pequeno porte. Agora, isso, inclusive, para esse item está aparecendo aí, porque eu quero reforçar o seguinte, elas estão dispensadas do PGR, mas elas não estão dispensadas de proteger os seus trabalhadores. De que modo, Flávio? Promovendo o gerenciamento desses riscos. Se for necessário implementar um rodízio, vai implementar um rodízio. Se for necessário fornecer um EPI, vai fornecer um EPI. Isso é o que está dizendo lá na NR6. Se a empresa precisar fornecer o EPI, ela tem que fornecer. Não é porque a NR1 isentou ela de elaborar o PGR. A NR1, repito, ela dispensou ela de elaborar o PGR, mas não dispensou ela de gerenciar os riscos ocupacionais. Beleza? Ela só não precisa daquele documento, inventário de riscos e plano de ação. Mas gerenciar precisa. Beleza? Vamos lá. Então, veja só, apenas para reforçar, eu vou tirar e vou colocar esse negócio de volta. Quer ver? Vou tirar e vou colocar de volta, porque isso vai estar na prova. Marca aí, porque vai estar na prova.
Ficou bonitinho. Estão dispensadas do PGR, mas obrigadas a gerenciar os riscos ocupacionais. Ou seja, na prova, se perguntar se as empresas, se as microempresas, perguntar não, afirmar que as microempresas e empresas de pequeno porte estão dispensadas, grau de risco 1, que informe ao Ministério do Trabalho que elas não têm risco, elas estão dispensadas do gerenciamento de risco, você vai dizer que está errado, porque a dispensa é apenas da elaboração do PGR. Muito bem, vamos seguindo. Aqui uma outra coisa importante, esse esqueminha você já viu. Agora, só para dizer o seguinte, em relação ainda às microempresas e empresas de pequeno porte. Se essas empresas que não têm, grau de risco 1 e 2, que não têm risco físico, risco químico, risco biológico, não tiver risco ergonômico, ou risco relacionado a fator ergonômico, a norma dispensa ela, inclusive, de elaborar o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que está na NR7. Não está não, está na 7. Que é o programa que o médico elabora para dizer, olha, fulano, você tá exposto a tal risco, vai fazer tal exame, tal risco, tal exame, tal risco, tal exame. E a norma está dispensando essas empresas de elaborar esse programa. Agora, não dispensa de submeter os trabalhadores a exame médico. Lógico, você entendeu? Uma coisa é elaborar o programa, outra coisa é gerenciar os riscos, outra coisa é submeter o trabalhador aos exames médicos. A norma não dispensa a avaliação clínica do trabalhador. Está dispensando essas organizações da elaboração do programa, tão somente. Vamos lá, então? Vamos dar sequência. Agora, veja comigo o seguinte, olha. Quanto tempo tem aí? Já tem... Chegando uma hora. Pessoal, podemos continuar? Vocês aí é que vão me dizer. Podemos continuar? Mas já temos quase uma hora. Se vocês quiserem, a gente continua aqui. Acho que sim. Vamos continuar, né? Vamos lá. Beleza. Continuamos. Com certeza, continua, beleza. Então, vamos lá. Vamos Isso, seguir. pode continuar, professor. Tá ótimo. Vamos lá. Então, veja só. A empresa foi lá, a organização foi lá, observou a NR1, item 1.5, gerenciou os riscos ocupacionais todos, não é? Físico, químico, biológico, ergonômico, acidente, tudo. Só que tem uma norma específica para cuidar de uma dessas espécies de risco. Tem uma norma, repito, que ela é específica para cuidar de um daqueles 3 lá que eu falei. Há outras espécies de riscos ocupacionais, por exemplo, como riscos psicossociais. Há outras, mas a gente normalmente trata daquelas 3 ali. E tem uma norma, que eu até falei lá quando nós iniciamos o nosso bate-papo, que existe uma norma que cuida só de uma dessas espécies, que é a NR9, que cuida dos riscos ambientais. Na verdade, esta norma hoje se chama Avaliação e Controle da Exposição do Trabalhador a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. A avaliação e controle. Lembra desta expressão, avaliação e controle? Olha, lembra lá daquele esqueminha que mostrava assim, identificação do perigo, avaliação, classificação e o controle. O controle são as medidas. Olha, essa norma faz isso para os riscos ambientais. Então, nós vamos pegar aquela mesma lógica que nós falamos na NR1 e a NR9 trouxe aquela lógica aqui para dentro. Então, não tem muita novidade aqui. Aqui, as novidades existem, uma ou outra novidade, mas a lógica é a mesma, ou seja, a NR9 mais ou menos copiou a lógica do item 1.5 e disse, olha, em relação aos riscos ambientais, é assim que eu quero que faça. Ou seja, apenas reforçou a lógica definida na NR1 em relação aos riscos ambientais. Vamos dar uma olhada? Só um detalhe. Esta norma, de acordo com a portaria 672, convém que vocês anotem aí, portaria 672 estabelece a classificação das normas. Norma setorial, por exemplo, a NR18 é uma norma setorial, só aplica no setor da construção. Uma norma especial, por exemplo, a norma de instalações elétricas, ela é uma norma especial. Ela não é setorial e não é geral porque ela trata só de uma coisa, instalação elétrica. A NR12 é uma norma especial porque ela não é setorial, ou seja, ela não está tratando de segurança e saúde num setor específico, como é a 18 da construção, como é a 22 mineração, como é a 36 frigorífico. Ela é uma norma, a NR12 é uma norma especial porque cuida de máquinas e equipamentos, só de máquinas e equipamentos. E tem norma geral, que é uma norma que trata de uma gestão, de uma disposição geral aplicável em qualquer setor econômico. E esta norma é uma norma de aplicação geral. Convém que vocês deem uma olhada na portaria 672. Esta norma regulamenta um dos incisos, ou uma das alíneas, ou dos incisos do artigo 200 da CLT. Beleza? Então, vamos lá. Agora, aqui, é importante que a gente conheça
é importante que você conheça para a prova o conceito de risco ambiental. O que é risco ambiental? A norma NR9 diz que risco ambiental são os agentes físicos, químicos e biológicos. Vou repetir, o que é um agente físico? É uma energia, por exemplo, ruído, vibração, calor, pressões anormais, ok? Riscos químicos, por exemplo. Riscos químicos são os agentes químicos, tá? Os agentes químicos, eu sempre venho na minha mente, benzeno, tolueno, poeira mineral, enfim, riscos químicos. Né? Aí na sua casa você tem lá um produto químico, expor-me a este agente é um risco químico, ok? Riscos biológicos são os agentes, por exemplo, vírus, bactérias e tal, tem muito mais em setor de saúde. O risco químico tem mais em setores químicos, e os riscos físicos tem em vários lugares, né? Agora, veja, o que é o risco ambiental? São esses agentes existentes nos locais de trabalho que, em função da sua natureza, a natureza é o tipo dele. Ou ele é físico, ele é químico, ele é biológico, do seu tamanho, ou seja, da sua quantidade, que é isso, concentração ou intensidade, isso é a dimensão do tamanho dele, e do tempo que o trabalhador se expõe a ele, é capaz de causar dano para o trabalhador, para a saúde do trabalhador. Então, o risco ambiental é isso. São esses agentes que, dependendo da forma como eles se apresentam, da quantidade como eles se apresentam e do tempo que o trabalhador fica exposto a ele, pode causar dano para ele. Isso é risco ambiental. Beleza? Agora, a norma ainda vem e define o que são agentes físicos, agentes químicos e agentes biológicos. Isso cai na prova? Cai, despenca. Ele mistura o conceito do agente físico com o agente químico, do agente biológico com o agente físico. Ele mistura isso daí. E aí você vai ter que cuidar de não cair numa pegadinha dessa. Então, Flávio, o que são agentes físicos? São qualquer forma de energia, não é? Que, em função de sua natureza, por exemplo, ruído, vibração, calor, intensidade, a intensidade do ruído, a intensidade do calor, a intensidade da vibração, e o tempo de exposição que o trabalhador fica a eles, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. E aí trago alguns exemplos. Ruído, vibração, calor, radiação. E os agentes químicos, Flávio, são substâncias químicas que, por si só, ou misturadas com outras substâncias, né, utilizada ou gerada no processo de trabalho, que, em função de sua natureza, benzeno, tolueno, poeira, papapá, papapá. Poeira, na verdade, é a forma como a sílica se apresenta no ambiente de trabalho, tá? Concentração, veja que não falou intensidade, falou concentração, porque eu falo intensidade em relação a quê? A uma energia. A energia é intensa, eu falo intensidade. Agora, quando eu falo agente químico, eu não falo intensidade, eu falo concentração daquele agente químico. É capaz de causar dano à saúde do trabalhador. Aí trago alguns exemplos: sílica, benzeno, tolueno, acetona. E a forma como esses agentes químicos se apresentam no ambiente de trabalho é por meio de poeiras, névoas, neblinas, gases, fumos. Pode ser que na prova ele diga assim: são agentes químicos, poeiras, névoas, neblinas, gases, fumos e vibração. Aí você vai... Lógico que poeira, névoa, neblina, gases, fumo não é agente químico, é a forma como eles se apresentam. Agora, é comum eles colocarem isso aí. São agentes químicos, poeira, névoa, neblina, gás. Aí ele pega e enfia ali um agente físico, ruído, por exemplo. Aí você vai dizer que, não, ruído não é agente químico. Ruído não é agente químico. Ok? Ele vai misturar isso aí, pessoal. Vamos lá. O que mais que a gente tem? Vamos agora para os agentes biológicos. Agentes biológicos são micro-organismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador, por exemplo, bactérias, fungos, vírus, protozoários. Olha que detalhe importante, não sei se você prestou atenção. Quando ele fala de agente químico, ele diz que é em função de sua natureza e intensidade. Quando ele fala de agente químico, ele diz em função de sua natureza e concentração, ou seja, eu posso dimensionar o tamanho da intensidade. Eu posso dimensionar a concentração. Só que quando ele fala de agente biológico, ele não fala. Sabe por quê? Porque eu não dimensiono o tamanho daquela concentração de vírus, daquela concentração de bactérias. Veja comigo aí, acompanha, leia aí, ó. Agentes biológicos são micro-organismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tempo de exposição. Sabe por quê? Porque a avaliação é só qualitativa em relação aos riscos biológicos. É só qualitativa. Não tem quantitativa para agentes biológicos. Isso cai na prova? Cai. Ele diz assim, são passíveis de avaliação quantitativa, e aí ele vai dizer vírus, bactéria, está errado, porque riscos biológicos não se avalia quantitativamente, beleza? Para efeito de gerenciamento e para efeito de pagamento de adicional de insalubridade. Vamos seguir aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte,
Vamos até... Agora são 10h15, horário de Brasília. Vamos combinar de ir aqui até 10h45, mais meia hora, e a gente encerra. Beleza? Aí depois, eu encerro a gravação, mas quem quiser continuar comigo aqui, a gente pode ir batendo papo. Combinado? Vamos lá. Em relação ainda à NR9. Em relação ainda à NR9. O que essa norma estabelece? Avaliação, né, e controle dos agentes ambientais. É isso que essa norma estabelece. A avaliação estabelece requisitos mínimos para a avaliação e controle dos agentes biológicos. Ela não se preocupa com riscos ergonômicos. Ela não se preocupa com riscos de acidente. Ela se preocupa exclusivamente com os agentes ambientais, físico, químico e biológico. E aí, como é que eu faço, Flávio, se numa organização estão presentes esses agentes? Eu vou fazer o quê? Aquele mesmo processo aquele mesmo procedimento lá da NR1. Eu vou identificar os perigos. Por exemplo, aqui tem um ruído elevado. Aqui tem um elevado ruído. De onde vem esse ruído? Tem uma máquina aqui fazendo barulho. Eu vou avaliar esse barulho. No caso do ruído, dá para medir. Então, eu vou medir, né? Eu vou classificar, ou seja, eu vou dizer se ele é mais ou menos importante em função dos outros riscos que tem aqui no meu ambiente, e depois eu vou implementar o controle, as medidas todas. Beleza? Eu vou implementar as medidas todas. Muito bem. Então, veja, este esqueminha aqui, ó, que eu vou tirar e vou colocar de volta, isso vem lá da NR1, pessoal. Isso vem lá da NR1. Então, é a NR1 aplicável exclusivamente para os riscos ambientais. Beleza? Vamos lá. Detalhe é o seguinte, essa NR9, ela estabelece requisitos mínimos de avaliação e controle dos riscos ambientais. A NR15, ela estabelece medidas ela estabelece apenas as questões para verificar se o ambiente é insalubre ou salubre, tá? A NR9 cuida de proteger o trabalhador, estabelece as medidas para a proteção do trabalhador exposto a esses riscos ambientais. A NR15 não está nem aí para o trabalhador. A NR15 diz assim, se tiver acima desses limites, é insalubre, tem que pagar. Se tiver abaixo, não é insalubre. A NR15 não diz, eu estou preocupado com a saúde do trabalhador. Não, não. A norma que está preocupada com a saúde do trabalhador é a 9, em relação aos riscos ambientais. É a 9. A 15 não está nem aí para a saúde do trabalhador. A 15 diz assim, em relação aos riscos ambientais, porque a 15 também é risco ambiental. Eu vi isso lá no começo. Insalubridade, se tem porque expõe o trabalhador a riscos ambientais, não um risco de acidente. Então, a 15 diz assim, em relação a esses riscos ambientais, é insalubre, não é insalubre. Se você pergunta para a 15, quais as medidas que eu devo adotar para proteger o trabalhador? A 15 não tem, ela não está nem aí. Sabe por quê? Porque essas medidas estão na 9. Essas medidas estão na 9, beleza? As duas cuidam de riscos ambientais, só que uma cuida de dizer que o ambiente já virou um caos ou não, e a outra cuida de eu vou controlar esse ambiente de trabalho. Beleza? Muito bem, é isso que está. Isso está na NR9, em algum item lá. Muito bem, aí está colocada aquela mesma lógica de identificação, avaliação e medidas de prevenção, ok? Este é o fluxo da NR9. Identificar a exposição do trabalhador aos agentes ambientais. Você vai na empresa, no local de trabalho, e vai identificar quais são os agentes ambientais que estão presentes naquele lugar e que o trabalhador está exposto. Primeira coisa é essa, fazer essa identificação. Identificou, vai avaliar. Avaliou, é grande, é pequeno, é prejudicial, não é prejudicial? Que medidas que eu devo adotar? É o controle da exposição. Essas são as medidas. Os dois primeiros comporão o inventário de riscos e o segundo comporá o plano de ação. Flávio, mas aqui na NR9 não fala do inventário de risco nem do plano de ação, lógico, nem precisa, porque isso já está dito na NR1. Isso já está dito na NR1. Então, todo documento produzido aqui, nos termos da NR9, vai ser jogado lá para o inventário de risco ou para o PGR da NR1. Beleza? Nem precisava dizer isso aqui. Agora, só um detalhe, isso aqui também cai muito em prova, que é a questão da avaliação quantitativa. Eu vou repetir. Alguns agentes podem ser submetidos à avaliação quantitativa, outros não. Tem agentes, por exemplo, umidade, não tem avaliação quantitativa, não tem avaliação quantitativa para alguns agentes químicos, não tem avaliação quantitativa para os riscos biológicos. Isso nós já falamos. Agora, sempre eu vou fazer avaliação quantitativa, sempre eu vou fazer avaliação quantitativa, isso cai muito em prova. Por quê? Porque as organizações, elas cometem um equívoco, um erro, elas estão sempre fazendo avaliação quantitativa daqueles agentes que permitem avaliar. Sempre fazendo, achando que as normas estabelecem a obrigação de medir.
As normas não estabelecem obrigação de medir. Se não, vejamos o que diz o item 9.4.2. Diz assim: a avaliação quantitativa da exposição ocupacional aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando necessária, deverá ser realizada para... Aqui tem digamos assim, duas situações que eu vou chamar a sua atenção. Primeiro, tem um equívoco, que, na minha opinião, está errado, porque a avaliação quantitativa não tem para risco biológico, então deveria até sair daí, deveria ser apenas a avaliação quantitativa da exposição ocupacional aos agentes físicos e químicos, quando necessário, deverá ser realizada para quê? Para comprovar o controle da exposição do trabalhador, para dimensionar o tamanho da exposição do trabalhador e, lógico, para subsidiar o equacionamento das medidas, para dizer, olha, precisa adotar novas medidas, ou essas medidas estão boas, ou precisa implementar medidas diferenciadas. Para isso que você faz a avaliação quantitativa. Agora, todo lugar que tiver ruído eu faço avaliação quantitativa? Não, por exemplo, aqui no escritório nosso aqui, tem ruído do ar-condicionado, mas eu posso afirmar, apenas com base numa avaliação qualitativa, que isso não me faz mal. Não é prejudicial, está abaixo dos limites de tolerância previstos na NR9 e na NR15 ao ruído, no caso do ruído, a NR15. Então, eu só vou medir quando eu tiver dúvida, não é, quanto à salubridade daquele ambiente, ou da exposição do trabalhador a salubridade daquele ambiente, melhor dizendo. Então, eu não preciso medir sempre. Eu vou medir quando? Quando o resultado das avaliações qualitativas, né, da avaliação qualitativa, não for suficientemente capaz de digamos, levar a dizer com segurança é necessário tomar outras medidas ou não. Aí sim eu preciso medir, do contrário, não. Ok? Vamos seguir, pessoal. Então aí, ó. Eu gosto sempre de apresentar esses esqueminhas, porque na minha cabeça de engenheiro, isso acaba facilitando a guardar estes conceitos, toda essa compreensão toda. Então, vamos lá. A avaliação qualitativa sempre será feita. Avaliação qualitativa de quê, Flávio? Ora, da exposição do trabalhador àquele agente ambiental. Nós fomos lá e identificamos as condições de trabalho. Não foi isso? Agora nós vamos avaliar. É isso que está lá naquele item, naquele esqueminha nosso. Identificar e avaliar. Só que essa avaliação ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Aliás, qualitativa ela sempre vai ocorrer. Agora, a quantitativa, ela pode ocorrer. Quando? Quando necessário. Quando o resultado da avaliação qualitativa, repito, não for conclusivo. Aí eu preciso medir. E eu meço todos os agentes ambientais, físico, químico, biológico? Não. Biológico, não. Alguns químicos, não. Alguns físicos, não. Aqueles que permitem ser medidos. Aí eu meço. E qual a finalidade para medir, Flávio? Para comprovar o controle da exposição, para dimensionar a real exposição do trabalhador e para subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Muito bem, aqui a norma traz agora as medidas, ou seja, nós já saímos daquele processo de avaliação, de identificação e avaliação, já saímos daqueles 3, agora estamos indo para os 2 de baixo. Qual é os 2 de baixo? É o processo de controle. Como é que eu faço o processo de controle da exposição dos trabalhadores? Por meio de medidas de proteção e acompanhamento. Eu vou monitorando, ok? Então, nós agora estamos nesse lá de baixo. Medidas de prevenção. Aí a norma traz como é que tem que ser essas medidas. Nem entra em muito detalhe. Sabe por quê? Porque os detalhes estão ou nos anexos da NR9 ou mesmo de acordo com a hierarquia das medidas de prevenção estabelecidas no item 1.4.1, a linha G da NR1. Beleza? Eu estou correndo aqui porque eu quero alcançar o maior número de itens possível, tá? Agora, se tiver muito rápido, você desacelera, bota 0,75. E se tiver devagar, você bota 1,25, 1,20, 1,25, 1,5. Aí você faz de acordo com a sua compreensão aí. Muito bem, vamos seguir então, porque ainda tem bastante coisa para a gente fazer. O conteúdo desse slide aqui vai cair na sua prova, você precisa saber dele. Todinho. Ele, ó, não é um slide para fazer uma palestra. Porque os meus slides, eles são como se fosse um quadro, né? Como se fosse um quadro negro que eu estou indo ali e estou escrevendo. Olha, pessoal, enquanto não forem estabelecidos os anexos a essa norma, devem ser adotados para fins de medidas de prevenção. Eu estou escrevendo o quadro negro. Então, daqui a pouco, o quadro está todo cheio. Se chegar um aluno, ele não vai entender nada, porque o quadro está cheio de coisa. Então, eu vou disponibilizar lá no grupo esse material em PDF, tá, pessoal? Eu vou disponibilizar lá.
fica tranquilo aí. Lá no nosso grupo do Zap, eu vou disponibilizar para vocês. Lá no YouTube, só o vídeo, tá? Então, vamos lá. O que diz este anexo? Eu queria que você, quando receber esse material, bote aí um carimbo nele. Eu preciso saber, porque ele vai cair na minha prova. Enquanto não forem estabelecidos os anexos a esta norma, devem ser adotados para fins de medida de prevenção. Então, o que acontece? O desejo do Ministério do Trabalho é publicar um anexo para cada agente. Por exemplo, para o ruído, publicar um anexo. Dizendo o quê? Olha, em relação ao ruído, são essas medidas que precisam ser adotadas. Em relação ao calor, são essas medidas que precisam ser adotadas. Em relação à radiação, são essas medidas que precisam ser adotadas. Então, o Ministério do Trabalho, com o passar do tempo, vai publicando um anexo da NR9 para cada agente ambiental, ou os principais agentes ambientais, os mais encontrados no ambiente de trabalho. Ocorre que hoje só tem dois. Só tem dois anexos. É diferente da NR15, que tem 14 anexos. Na 9 só tem dois. Só que a 15 não está preocupado com o trabalhador. A 9 está preocupada com o trabalhador. Então, qual é o mais importante? É o 9. Então, com o passar do tempo, o Ministério do Trabalho vai publicar vários anexos para a NR9, mas hoje só temos dois. Por isso que está dizendo aqui, disposições transitórias, porque tem um monte de outros agentes que não têm ainda o anexo. Então, enquanto não tiver, aplica o que está aqui nessa disposição transitória. Então, veja, enquanto não forem estabelecidos novos anexos a esta norma, devem ser adotados para fins de medida de prevenção o seguinte, letra A. Opa, entrou aí uns negócios aí que não precisa entrar. Vamos lá. Letra... Eita, confusão toda aí. Vamos lá, tudo bem. Esquece o que está embaixo e leia somente a letra A. Enquanto não forem adotados os anexos, letra A, os critérios e os limites de tolerância constantes da NR15 e seus anexos, ou seja, para os agentes químicos, benzeno, sílica, tolueno, não sei das quantas, carvão mineral, enquanto não for feito um anexo na NR9, em relação a esses agentes, para você dizer se eu preciso ou não preciso adotar medidas de prevenção aqui no trabalho, onde esse trabalhador está exposto, por exemplo, ao benzeno, observe os limites de tolerância estabelecidos na NR15. É isso que a norma está dizendo. Vou repetir. Enquanto eu não publicar um anexo aqui na norma, veja os limites de tolerância estabelecidos lá na NR15. Por quê? Se você foi lá na empresa e mediu a concentração daquele agente químico e deu assim o resultado, levou no laboratório e obteve um resultado. Por exemplo, tem 100 partes por milhão de benzeno aqui nessa empresa. Aí você vai usar qual parâmetro? É da NR9? Não, porque não tem ainda. Só que a NR9 está dizendo, pode usar o parâmetro da NR15. Aí você vai lá na NR15 e vê que o parâmetro é o seguinte. O limite de tolerância para esse agente químico, que você foi lá na empresa agora e mediu, é de 50. E o resultado deu quanto? Deu 100, então já ultrapassou o limite de tolerância. Então, o ambiente é insalubre. Por quê? Porque ultrapassou o limite de tolerância. E o limite de tolerância, veja o conceito aí que eu trouxe lá da NR15. Entende-se por limite de tolerância a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com o agente ambiental e o tempo de exposição que não causa dano à saúde do trabalhador. Então, a norma 15 foi lá e disse, o limite de tolerância para poeira de sílica, por exemplo, é X. Acima de X é insalubre. Acima de X é insalubre. A NR15 não está preocupada. A NR15 só vai dizer assim, então você tem que ser insalubre, tem que pagar o adicional de insalubridade. Só que a NR9 está preocupada. A NR9 olha para aquele ambiente e diz assim, vamos adotar medidas de prevenção para trazer este ambiente de trabalho ou as condições desse ambiente de trabalho para abaixo dos limites de tolerância. E aí ele está dizendo, para efeito de adotar medida de prevenção, compare o resultado que você pegou na empresa com os parâmetros da NR15. Se tiver acima, tem que adotar medida. Se tiver abaixo, não precisa adotar medida. Em tese, daqui a pouquinho nós vamos falar isso, um outro conceito, um conceito de nível de ação. Agora, veja só, detalhe que já caiu na prova e salvo o melhor juiz foi na prova de auditor. Se não tiver, Flávio, lá na NR15, esse agente químico, como é que eu faço? Porque eu fui lá na empresa medir, sei o tamanho dele. Cheguei na NR15, não tem. Me frustrei porque não tem. Eu vou comparar com o quê? Aí a norma diz, use a relação publicada pela ACGIH, que é a Associação Americana de Higienistas Ocupacionais. Esses caras, na década de 40, dos anos 1940, esses caras publicaram uma relação de agentes químicos e o limite de tolerância. E tem um caminhão. Tem muito mais agentes químicos lá do que tem na NR15. Então, a norma está dizendo, se você foi na empresa, mediu, chegou na NR15, não tem, olha se na lista, na relação da ACGIH tem. Se tiver, pode usar, que é legal e tem fundamento legal para usar.
Beleza? Para você dizer se está ruim ou se está bom o ambiente de trabalho. A NR15 não está preocupada com isso, ela só está preocupada de dizer paga ou não paga. Beleza? Muito bem. Daqui a pouquinho, pessoal, quando a gente encerrar aqui a nossa live, a nossa gravação, eu vou falar um pouquinho do nosso curso, tá bom? Eu estou dizendo isso porque surgiu uma mensagem aqui para mim, mas eu vou falar depois do nosso curso, que nós vamos disponibilizar no Hotmart para todo mundo aí ter acesso. Muito bem. Agora, veja, Flávio, a letra B. A letra B, isso aqui, gente, isso aqui vai despencar a tua prova. A letra B diz assim, olha, lembra que eu falei do limite de tolerância? Limite de tolerância é quando aquele agente ambiental ultrapassou o limite que está lá na NR15. Por exemplo, era 50 o limite de tolerância, eu fui na empresa medir, deu 100. Então, está acima do limite de tolerância. O que a NR9 está dizendo? Pelo amor de Deus, adote medidas para trazer isso aqui para abaixo desses limites de tolerância, porque a condição aí vai adoecer os trabalhadores. Isso é uma preocupação da 9. A 15 não tem essa preocupação. A 15 só está dizendo paga, paga, paga. A 9 está dizendo, olha, enquanto você paga, porque a 15 está dizendo para pagar, eu estou dizendo para você adotar medida para trazer para baixo. Muito bem. Agora, pensa que o limite de tolerância é 50, o perito foi na empresa, mediu e deu 40. Deu 40. Abaixo do limite de tolerância. Portanto, não é insalubre. Mas a NR9 está preocupada que esse ambiente de trabalho em nenhum momento ultrapasse o limite de tolerância. Porque, pô, já está em 40, daqui a pouquinho, se o cara não cuidar, ultrapassa, chega em 50, chega em 60. Então, eu não preciso fazer nada quando está abaixo do limite de tolerância? Não. A norma vem e diz assim, Flávio, como já está muito próximo do limite de tolerância, a empresa precisa adotar algumas medidas. Algumas medidas que a gente chama de medidas preventivas. Acima do limite, a norma chama de medidas corretivas, ou seja, precisa mudar radicalmente o ambiente de trabalho. Abaixo do limite de tolerância e acima desse conceito que a gente chama de nível de ação, que é quando está chegando no limite de tolerância, a norma diz assim, abre teu olho, porque se você não abrir teu olho, o seu ambiente de trabalho logo, logo ultrapassa o limite de tolerância. Então, vamos começar a monitorar, vamos adotar umas medidas de prevenção, as medidas preventivas aqui de monitoramento, de acompanhamento, vamos fazer mais exame médico aqui nos trabalhadores para ver se eles não estão adoecendo, porque acima do limite de tolerância, ela adoece do ponto de vista legal, mas pode ser que abaixo do limite de tolerância, do ponto de vista prático, o trabalhador já está adoecendo, ok? É só acima do limite de tolerância, é insalubre para pagar. Mas não significa que o trabalhador um pouquinho abaixo do limite de tolerância não está adoecendo. Por isso é bom fazer exame médico para acompanhar. Agora, aí surge o conceito de nível de ação. Nível de ação é o seguinte, olha, Flávio, a partir desse nível, a organização tem que começar a adotar alguma medida. Não é porque não ultrapassou o limite de tolerância que ela não precisa adotar nada. Acima desse limite, ela precisa já pensar em algumas coisas, que é o conceito de nível de ação que está na letra B. Veja aí, ó. Como nível de ação para agentes químicos é metade do limite de tolerância. Beleza? Então, veja só, eu falei daquele exemplo. Olha, Flávio, o limite de tolerância lá na NR15 é 50. E acima de 50 é o caos, é insalubre. Abaixo de 50 não é legalmente insalubre, está salubre. Mas, do ponto de vista da saúde do trabalhador, que é a preocupação da NR9, ela vem e diz assim, a empresa vai começar a se preocupar com o ambiente e adotar medidas preventivas, ou seja, de acompanhamento, de controle e tal. Não precisa mudar radicalmente o ambiente de trabalho, mas precisa abrir o olho, é quando ultrapassar o nível de ação. E para os agentes químicos, qual é o nível de ação? A metade do limite de tolerância. Isso cai na prova? Demais. Demais. Ele diz a empresa tem que adotar medidas preventivas quando ultrapassar o limite de tolerância. Não, quando ultrapassar o limite de tolerância, tem que adotar medida corretiva. Quando ultrapassar o nível de ação, que para os agentes químicos é metade do limite de tolerância, tem que adotar medidas preventivas. Esse é o conceito de nível de ação que está neste item aí. Beleza? Vamos seguindo para a letra C. A letra C, que apareceu lá embaixo, ele traz o valor do nível de ação para o ruído. Ele diz, para os agentes químicos, é metade do limite de tolerância. E para o ruído? Metade do limite de tolerância. Para o ruído, Flávio, também é metade do limite de tolerância. E qual é o limite de tolerância para o ruído? Ele chama de dose. É como se eu pudesse beber uma garrafa de vinho num dia, e naquele dia eu tomei a dose toda, ou seja, a garrafa toda. Eu tomei o meu limite de tolerância. O meu limite de tolerância ao ruído é tomar uma garrafa de ruído todo dia. Eu tomei aquela dose toda, tomei. Eu fui no meu limite, eu tomei 100% da minha dose de ruído permitida. Agora, Flávio, e quando é que é o nível de ação para o ruído? É quando eu tomar a metade dessa dose, dessa garrafa. Tomei a metade da dose, tomei a metade da garrafa, abra o olho.
começa a cuidar do Flávio, porque se o Flávio começar a tomar mais da metade, talvez ele ultrapasse e queira beber mais de uma garrafa. Beleza? Mas isso nós vamos entrar em mais detalhes no nosso curso, e no curso da NR9 e no curso da NR15. A gente entra em detalhe como é essa questão da dose. Mas só basta você saber o seguinte aqui no primeiro momento, que o nível de ação para o ruído é a metade da dose permitida pela NR15, beleza? Não tem na NR9, não tem anexo ainda de NR. Por isso que ele está dizendo, gente. Ele está dizendo. Por que aqui não tem nível de ação para calor? Por que não tem nível de ação para vibração? Porque já tem anexo para esses dois. Beleza? Sigamos. Olha aqui, ó. Eu gosto de representar graficamente tudo que eu leio. Eu procuro fazer representação gráfica. Para mim facilita. Para mim facilita. E aí eu trouxe tudo isso que eu falei, eu desenhei. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Limite de tolerância. Acima do limite de tolerância, o ambiente é legalmente insalubre. Por que legalmente? Porque, do ponto de vista prático, haverá pessoas, repito, haverá pessoas, e não haverão. Haverá pessoas que vão adoecer. Haverá pessoas que não vão adoecer, ok? Mas, do ponto de vista legal, é insalubre. Acabou. Tem que adotar medidas corretivas. Flávio, onde estão essas medidas corretivas? Para vibração e calor, estão nos anexos. Para os outros agentes, nós vamos fazer com base na parte geral da norma e o item 1.5 da NR1. Beleza? Muito bem, Flávio, mas não ultrapassou. Bom, significa que abaixo do limite de tolerância é legalmente insalubre, não tem que pagar insalubridade, ok? A NR9 está preocupada em trazer quem está lá em cima para baixo. Bom, aqui agora surge um conceito de nível de ação que eu falei para vocês. Ou seja, se você foi lá, mediu, deu acima do nível de ação, para o ruído é metade da dose, 50% da dose. Para os agentes químicos, 50% do limite de tolerância. Para a vibração, está no anexo, nós não vimos. Para calor, está no anexo, nós não vimos. Então, o que eu faço quando ultrapasso o nível de ação? Adoto medidas preventivas. O que eu faço quando o ambiente ultrapassa o limite de tolerância? Adoto medidas corretivas. Ah, Flávio, eu preciso decorar isso? Não. As medidas? Não. Porque é uma relação exemplificativa que os anexos trazem. Aí eu preciso decorar. E você precisa compreender que quando o ambiente é insalubre, a empresa precisa adotar medidas radicais, mudar o processo e a forma de trabalho. Quando for apenas ultrapassou o nível de ação, mas ainda está abaixo do limite de tolerância, a empresa precisa apenas monitorar, acompanhar, né, fazer exame médico do trabalhador para ver se não está adoecendo, e por aí vai. Beleza? Muito bem. Vamos seguir aqui, ainda temos mais 5 minutinhos, mais 8 minutinhos para a gente gravar. Depois a gente encerra a gravação, isso vai para o YouTube, e a gente pode seguir aqui batendo um papo. Combinado? Vamos lá, pessoal. Aí vem o anexo 1, que trata de vibração, e o anexo 3, que trata de calor. Bom, Flávio, o 1 e o 3, e o 2, onde é que está? O 2, ele tratava de prevenção para os trabalhadores dos postos de combustíveis, isso foi levado lá para a NR20, portanto, se você abrir a NR9 e ver lá, anexo 1, anexo 3, você vai perguntar, cadê o 2? Né? O 2 está na 20, agora é 1 e 3. E depois vem o 4, o 5, o 6, o 7, o 10, 200. Por enquanto, é o que nós temos, é isso aqui. E, Flávio, em termos de vibração, o que eu preciso saber desse anexo? Ó, a prova é amanhã, você precisa saber isso aqui. A vibração, ela ocorre, por exemplo, imagina esse trabalhador que está trabalhando com aquele sapo ali. Na construção, a gente chama aquilo ali de sapo ou de compactador. Aquilo provoca no trabalhador uma vibração. Imagina o camarada trabalhando 8 horas por dia, 12 meses por ano com aquilo ali. Você acha que vai acontecer o quê com o braço dele? Não é? Com os membros superiores dele, com a saúde dele? Não vai ficar boa, né? Então, a norma veio e disse assim, olha, em relação à vibração de mãos e braços, você, empresa, precisa começar a adotar alguma medida quando a aceleração, que é aquela aceleração que provoca a vibração, ultrapassar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu sei? Ué, tem um aparelho que instala no equipamento e ele mede. Aí ele vai dizer, olha, a aceleração resultante da exposição normalizada aqui, Flávio, deu 3. Opa, então ultrapassou o meu nível de ação. Eu já preciso adotar medidas. Quais são as medidas que eu vou adotar? Medidas preventivas. Ah, Flávio, e quando que eu sei que ultrapassou o limite de tolerância? É quando ultrapassar 5. Está ali, ó, 5. No caso da vibração, né, de vibração de mãos e braços. Qual é o limite de tolerância? É 5. Ultrapassou 5. Como é que está o ambiente? O ambiente está insalubre. O ambiente está insalubre. Ah, está abaixo de 5. Aí a minha pergunta é, está acima de 2,5? Está acima de 2,5. Ou seja, está acima do nível de ação e abaixo do limite de tolerância. Eu preciso adotar medidas preventivas. Vou repetir, medidas preventivas. Na prova, ele vai trocar. Bota medidas preventivas lá em cima e medidas corretivas cá embaixo. E abaixo do nível de ação, Flávio, o que eu preciso fazer? Eu não preciso adotar medida nenhuma, seu ambiente está maravilhoso.
É só acompanhar, vai acompanhando, monitorando também, ok? Não precisa fazer nada, beleza? Agora, o ambiente é legalmente insalubre abaixo do limite de tolerância. E aí é legalmente insalubre acima do limite de tolerância. O parâmetro para dizer se é salubre ou insalubre para efeito de pagamento do adicional não é nível de ação, é limite de tolerância, beleza? Agora, Flávio, existem outras atividades em que o trabalhador fica exposto à vibração, só que de corpo inteiro. Não é? O camarada trabalha numa máquina que vibra, por exemplo, ele é motorista de retroescavadeira numa pista que é toda que vibra demais. Então, imagina, o cara trabalhando 8 horas por dia, 30 dias por mês, 12 meses por ano. Ele vai morrer, ele vai adoecer, melhor dizendo. Então, a norma vem e diz, não, para esse pessoal que tem vibração de corpo inteiro, nós vamos estabelecer esses valores de nível de ação e esses valores de limite de exposição. No caso da vibração de corpo inteiro, são 2 parâmetros, tá? São 2 parâmetros, e não apenas um. No caso de mãos e braços, é só um parâmetro, a aceleração. Corpo inteiro, ele traz 2 parâmetros. A aceleração, que no caso é 1,5 limite de tolerância, desculpa, 1,1 limite de tolerância e 0,5 metros por segundo ao quadrado, quase a metade. Lembra? Agentes químicos é a metade do limite de tolerância. O ruído é a metade do limite de tolerância. Vibração de mãos e braços é a metade do limite de tolerância. O limite é 5, a metade é 2,5, o nível de ação. E aqui, no caso de corpo inteiro, é quase a metade. É 1,1 e 0,5. E no caso do valor da dose de vibração, é 21 metros por segundo elevado a 1,75, e o nível de ação é quase a metade, é 9,1. É preciso decorar esses valores, pessoal. Isso aqui, lógico, você não vai querer decorar hoje, a prova ainda vem lá, sabe Deus quando. Mas você vai entender toda essa lógica, quando chegar mais próximo da prova, aí você vai guardando esses números, não tem jeito. Você vai guardando, não queira guardar hoje, não precisa. Hoje você precisa apenas entender a lógica da segurança e saúde no trabalho, tá bom? Se você guardar hoje, daqui a um mês eu lhe pergunto, você esqueceu. Eu sou assim, e eu sou a média da população brasileira que faz concurso público, né? Então você vai lendo, passa o olho, metade, passa 5, 2,5, amanhã eu esqueci, depois de amanhã eu lembro, e aí, agora, falta um mês para a prova, meu amigo, aí o bicho vai pegar, aí eu tenho que saber, não tem jeito, beleza? Vamos lá. Então, Flávio, ultrapassou o nível de ação, o que eu tenho que fazer? Adotar medidas preventivas. Ultrapassou o limite de tolerância, Flávio, o que eu tenho que fazer? Adotar medidas corretivas. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos lá, agora para o calor, para a gente encerrar aqui. O anexo de calor, ele traz a mesma coisa. Olha isso aqui, vocês não conhecem? Já conhece. Só que ele traz tabela. Ele não traz um valor de nível de ação e um valor único para limite de tolerância. E por uma razão muito simples, sabe por quê? Porque dependendo da atividade que eu desempenho, não é? Imagina que aqui nesse ambiente de trabalho tem 2 trabalhadores. Um desempenhando a atividade aqui só mexendo no computador, tranquilo e tal, né? E o outro aqui carregando o saco de cimento. Quem é que você acha que vai sofrer à mesma temperatura? Sofrer mais, à mesma temperatura. Ora, bola, quem está tendo um gasto calórico muito maior. Quem está tendo um gasto de energia muito maior. Quem é? Esse cara que está carregando saco de cimento. Então, a norma veio e disse assim, no caso do calor, nós temos que verificar esse gasto de energia que o trabalhador desenvolve ou promove para executar a sua atividade. Então, veio uma tabela e disse, olha, nós vamos estimar, é o quadro 3 desse anexo, e nós vamos estimar o gasto calórico, o gasto energético de cada atividade. Então, por exemplo, a pessoa sentada, fazendo o que o Flávio está fazendo, nós vamos dizer que ele tem uma taxa metabólica, um gasto calórico de 100. O camarada que trabalha naquela fundição que nós mostramos lá naquele princípio. Não, ali nós vamos botar uma taxa metabólica para aquele camarada de 500. E aí a norma vem e diz assim, olha, aí você diz, uma coisa é você estar exposto a uma temperatura fazendo um gasto calórico de 100. Outra coisa é você estar exposto à mesma temperatura tendo um gasto calórico, uma taxa metabólica de 500. Então, para essa temperatura, quem está fazendo esse gasto todo, quem está tendo esse gasto todo de 500, a atividade é insalubre. Para esse que tem 100, a atividade não é insalubre. Por isso que ele trouxe uma tabelinha dizendo, olha, taxa metabólica de 100, por exemplo, quem trabalha aqui como eu estou trabalhando, de 100, 120, 115, sei lá, esse cara pode ficar exposto a uma temperatura mais elevada, que não é insalubre. Agora, se o camarada tem uma taxa metabólica de 500, que é um trabalho pesado, aí eu vou dizer que a temperatura para ele, o limite de tolerância dele vai ser bem mais baixo. Beleza? Vai ser bem mais baixo. Então, gente, o anexo
3 da NR15, é isso que ele faz. Ele traz umas tabelinhas dizendo, você vai lá na empresa, vê o que o cara faz. Descrever o que o cara faz? Sei. Então você vai no quadro 3 e vê o mais próximo disso que o cara faz e pega a taxa metabólica dele. Beleza? Beleza. Então fui lá, vi o que o camarada faz, vim no quadro 3 e vi. O que esse cara faz? Ah, esse cara faz... Pô, não achei. Bom, mas eu vou aproximar. Vai ser isso daqui. Essa atividade é muito próxima do que eu vi lá na empresa. Então, a taxa metabólica dele é de 200. Muito bem. É 200? É, beleza. Aí eu vou no quadro 1 e no quadro 2 e vejo o limite de tolerância e o nível de ação para aquela taxa metabólica. É difícil isso, pessoal? Não é difícil. Olha aqui, ó. Então, o que é que faz? Ó, o limite de tolerância e o nível de ação para exposição ao calor depende de duas coisas, da taxa metabólica e do IBUTG, que aqui para nós, né, em rápidas palavras, é uma temperatura. Né? Na verdade, é um índice de bulbo 1, termômetro de globo, que é calculado com base em 3 variáveis, que é a temperatura natural, a velocidade do ar, né? A velocidade do ar e o calor radiante. Então, e como é que mede isso, Flávio? Muito simples. Você vai lá no local de trabalho com 3 aparelhos, cada um medindo um índice, depois você pega o resultado disso e joga nessa fórmula do IBUTG. Ah, Flávio, mas você disse que eu não ia fazer conta nenhuma, e não vai mesmo, porque você não vai precisar calcular, sabe por quê? Porque essa fórmula do IBUTG que estava na NR15 saiu. Por que saiu, Flávio? Porque o Ministério do Trabalho fez o seguinte, nós não vamos fazer cálculo, nós não vamos ter uma norma para mandar calcular nada. Nós vamos fazer o seguinte, a Fundacentro vai publicar uma norma chamada de norma de higiene ocupacional, e a Fundacentro é que vai dizer como faz esse cálculo. Nós não vamos dizer aqui na norma, facilitou para nós. Então, eu não preciso calcular o IBUTG, a não ser que o edital diga que a NHO 06, norma de higiene ocupacional da Fundacentro, vai cair na prova. Se for cair na prova, aí a gente vai aprender a calcular. Mas não tem também grande dificuldade, não. É relativamente simples. Mas ficou mais fácil, que é uma coisa menos para a gente fazer. Então, veja, o camarada foi lá na empresa, viu o que o trabalhador faz. Ah, faz isso. Pronto, eu vou no quadro 3 e pego aquela taxa metabólica desse trabalhador. Eu fui na empresa e calculei a temperatura. Né? Medi lá as 3 variáveis, vim, fiz o cálculozinho ali. Bom, já tenho o IBUTG de, sei lá, 35, por exemplo. Peguei o IBUTG de 35, tá? Então, eu fui na empresa, peguei a descrição da atividade, vim no quadro 3 e verifiquei a taxa metabólica. Por exemplo, taxa metabólica daquela atividade, 300. Cara, tem um trabalho pesado, 300. Aí eu medi lá na empresa e calculei o IBUTG. Aí eu vou nos quadros aqui, quer ver? Ó? Eu vou aqui nos quadros 2, nos quadros 1 e 2 e vejo aquela temperatura que eu calculei. Desculpa. Aquela taxa metabólica. Qual é o nível de ação para aquela... Qual é o limite de tolerância para aquela taxa metabólica? Eu vou lá no quadro 2 e vejo, para aquela taxa metabólica, o limite de tolerância é um IBUTG de 30 graus. Aí eu pergunto para o camarada que mediu, quanto deu lá na empresa? Ah, deu 33. Ultrapassou o limite de tolerância. Tem que adotar medidas corretivas. Ah, Flávio, para essa taxa metabólica, o nível de ação é 28. Deu 29. Eu medi na empresa, deu 28. Calculei, o IBUTG deu 29. Ora, não ultrapassou o limite de tolerância, que é 30, mas ultrapassou o nível de ação, que é 28, porque deu 29. Então, o que eu vou fazer? Adotar medidas preventivas. Adotar medidas preventivas. Para quê? Para que em nenhum momento esse IBUTG, lá naquela empresa, ultrapasse 30. Eu preciso, com 29, pagar adicional de salubridade? Não, só vou pagar adicional de salubridade na hora de ultrapassar os 30. Entendeu? Beleza? Então, essa é a lógica. Sim, Flávio, e daí, o que eu faço? O que o anexo de calor está falando? Ora, depois ele vem trazendo as medidas. O que você tem que adotar? Por exemplo, se ultrapassou a nível de ação, você tem que dar água, disponibilizar água, você tem que monitorar, você tem que... É isso, é acompanhar. Ah, Flávio, ultrapassou o limite de tolerância. Aí você tem que fazer uma mudança radical no processo de trabalho. É só isso. E a norma vem dizendo isso. O colega pergunta, o nível de ação será sempre a metade do limite de tolerância? Não. A vibração de corpo inteiro, por exemplo, não é metade do limite de tolerância. Agora, será sempre a metade do limite de tolerância para os agentes químicos e para o ruído. Porque está lá na disposição transitória. Beleza? Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte. Agora, a gente... aqui, ó. O exemplo aqui de vibração de corpo inteiro, ó. Vibração de corpo inteiro e tal, tem que adotar as medidas. E aí nós iríamos agora falar da NR6, mas já temos 1h30 de gravação, de vídeo aqui. A gente vai parar por aqui a gravação. Eu quero agradecer a você que está nos assistindo, né?
ou ao vivo, ou enfim, em um outro momento, agradecer a você, nos colocar à sua disposição, nos acompanhe em nossas redes sociais, nós temos lá o nosso Instagram, que é @prof_Flávio Nunes, nós temos o nosso canal no YouTube, né? Eu estou começando a labutar com essas redes sociais todas, e eu vou até pedir para você o seguinte, quando você vê um vídeo nosso aí, dê um ok, dê um like, né, como dizem, né? Dê um like, curta, compartilhe se você puder, para que o nosso canal comece a tomar um corpo, né? As pessoas comecem a se interessar e vir assistir aqui as nossas aulas, para que a gente também tenha animação, ânimo, motivação, né? Para estar gravando mais aula, para estar compartilhando mais desse conhecimento, que é um prazer que eu tenho. Eu tinha muito prazer da aula presencial, mas isso acabou. Para concurso público acabou, não tem mais. Eu gostava de ir na sala de aula, de lidar com as pessoas, porque eu gosto de estar com as pessoas, né? Agora, acabou, vou fazer o quê? Então, eu tenho aqui, montei um estúdiozinho aqui no meu escritório, aqui na minha residência, e estou fazendo isso com o meu parceiro aqui, né? Com o Jonas, que é o meu parceiro, que é um camarada que entende muito desse negócio, e a gente eu estou tateando. Peço desculpa pelos eventuais equívocos cometidos, peço sempre a Deus que me dê sabedoria, me capacite, para que eu possa levar para vocês o que há de mais importante, aquilo que de fato interessa para vocês. Há muita coisa que não interessa, e eu peço a Deus que me dê capacidade, sabedoria para levar para vocês o que de fato interessa. Porque eu vivi o que vocês estão vivendo. Né? Eu vivi a ansiedade, a angústia de não passar, fazer mais um concurso, não passei, poxa vida, como será o próximo? Continuo, não continuo? É uma angústia, não é fácil. Mas eu vou dizer para vocês assim, se vocês persistirem, eu persisti e eu consegui, né? Eu continuei. E eu dou um exemplo sempre, gosto sempre de dar o exemplo da minha esposa, eu tenho pedido a ela, vem aqui numa live conversar com o pessoal, conte um pouquinho da sua história para o pessoal vai gostar. E ela diz, mas veja bem, ela é mais reservada e tal. Mas minha mulher, vou repetir aqui para vocês, minha mulher, aos 43 anos de idade, passou no concurso da magistratura federal, é juíza federal. Eu nunca nem tinha visto um juiz federal na minha frente. Hoje eu tenho uma dentro de casa. Né? E começou como? Começou trabalhando no açougue. Começou trabalhando lá de vendedora no açougue. E aí a gente junto, eu e ela adolescente, namorando, já conheci minha mulher quando a gente tinha 16 para 17 anos, e a gente vem lutando, cada um. Na época eu trabalhava de office boy, ela trabalhava no coisa. E a gente foi lutando, estudando, e o que mudou a nossa vida, pessoal, foi a persistência e o estudo. Foi o estudo e a persistência. Não foram outras coisas, tá bom? Então é isso, eu vou encerrar o nosso vídeo agora, agradecendo a você que está nos assistindo. Compartilhe, curta aí o nosso trabalho. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.